Olá pessoal do Cultura Pocket, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês agora de uma leitura infantil que pode servir inclusive como uma entrada no mundo da leitura para as crianças, que é DC Hero Girls. Esse quadrinho, ele basicamente é uma adaptação do desenho animado da DC, que é o mesmo nome. Inclusive é baseado também no mesmo universo em que você tem os Novos Titãs Go e os Novos Titãs, que serve também de apoio a esse universo um pouquinho mais infantil dentro da DC, usando seus personagens. Eu achei interessante porque na verdade eu não estava nem tentando ter esse quadrinho. Eu estava tentando gastar uns pontos no cartão. E aí eu vi essa questão de proposta, eu fui olhar e como esse ano eu vou ser pai, né? Eu vou decidir, poxa, eu vou aumentar minha biblioteca também de leitura infantil até para que futuramente eu coloque ela também no mundo da leitura, né? Insira ela no mundo da leitura. E nada melhor do que os quadrinhos para fazer isso, já que eles promovem também não só essa questão da escrita, mas também da imagem, né? Essa mesclagem das duas, e isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E essa historinha acabou caindo de bandeja, porque obviamente eu tenho uma predileção pela DC. O quadrinho eu acabei comprando de uma forma bem não intencional e vai servir de suporte para dar a entrada no mundo da leitura para minha filha, né? Tá para nascer esse ano. E a história é muito interessante, eu gostei do plot. O próprio universo da história ela é baseado na questão infanto-juvenil dos personagens. Eles estão na escola ainda, né? Aqui na história se trata do Colégio Metrópolis. Aí você já vê que a roupagem do universo é dentro do universo. A gente também tá o Superman, mas aqui até o momento você tem a Mulher Maravilha e a Batgirl como personagens principais. Então elas vão ter as suas aventuras tanto no mundo escolar quanto combatendo problemas que vai acontecer na cidade. E eu achei interessante essa roupagem, principalmente pela questão do protagonismo feminino. Achei interessante, porque geralmente quando a gente fala sobre personagens de quadrinhos do DC, a gente sempre leva o foco aos personagens masculinos, aos meninos. Até a própria ideia de colecionar quadrinhos, a própria ideia de ter essa questão de gostar da leitura dos personagens tanto da DC como da Marvel, você tem sempre a predileção a questões masculinas. A maioria dos personagens são masculinos, né? Você até tem, na realidade, essa predileção aos homens, aos meninos. E as próprias personagens femininas, muitas delas dentro das duas publicações, né, das duas editoras, elas são basicamente a versão feminina só daqueles heróis principais. Você não tem uma heroína principal criando, né? Tirando a exceção, por exemplo, da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma exceção muito bem feita pela DC, porque ela não é uma versão feminina de um personagem, de um herói masculino. Ela na verdade já é uma heroína original, e isso foi aumentando com o tempo. E é nada interessante a gente também fazer isso dentro da nossa leitura das crianças, tanto os meninos quanto as meninas. E a história é muito, muito interessante porque fala desse universo das crianças e fala do universo também feminino, porque as protagonistas são femininas. E o interessante é que o roteiro, tanto o roteiro como a arte, são mulheres que fazem isso. Também dá um suporte muito maior para você ter essa identidade, essa identificação. Eu achei isso sensacional. O interessante dessa publicação é que eles dão esse foco mesmo às personagens femininas, tanto que as personagens todas são do escalão da DC, não só a Mulher Maravilha como a Batgirl, mas você tem a Supergirl, inclusive a versão feminina da Lanterna Verde. Falando da arte, a arte também ela segue um padrão bem interessante, porque ela é simplista, né? Ela dá aquele toque que você está trabalhando algo infantil, algo um pouquinho mais simples na história. Enfim, apesar de aparecer bastante coisas que vão acontecer com as duas personagens, você vê que os traços eles remetem àquela coisa bem pura de animação. E eu achei até interessante porque a arte ela faz quase uma mesclagem tanto com o estilo americano com o estilo japonês. Você acha que parece que é um mangá, né? O estilo com os olhões assim, geralmente o estilo olhudo você sempre associa ao mangá, mas na verdade não é o mangá. Acho que é feita pela Agnes Garbowska, ela traz essa mistura, né? É muito interessante, que dá esse apego aos personagens.
né? Eles têm uns traços mais simples, mas bem feitos. E isso é bem interessante porque dá esse apego não só na história como aos próprios personagens. Isso eu achei interessante. E a historinha, esse livro, na realidade que eu comprei, ele não é o primeiro. Eu acredito que eles são histórias bem separadas. Você tem um suporte de histórias que vai começar aqui no Super Hero Girls e a história continua com outras publicações como que vão dando a entrada a outras personagens dentro do universo da DC, como a Zatanna, que é uma personagem que quase ninguém fala, quase nem muitos conhecem a Zatanna, e o próprio quadrinho lhe dá a entrada a esse protagonismo desses personagens. Então é uma leitura que eu recomendo bastante para vocês, para lerem com os filhos de vocês, né? E se quiser curiosidades para ler, como também eu li, eu achei bem interessantinho, apesar de ser mais simples, não tem nada rebuscado como a gente vê em publicações maiores, em histórias um pouquinho mais sérias dentro tanto da DC como da Marvel, mas é muito interessante porque é cativante. Aí a dica de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem, curtam o vídeo e compartilhem nas redes sociais para nos ajudar. Então, por hoje é só.